nós vamos sair sem vírgula ou hoje nós vamos sair com vírgula. Olá, eu sou a professora Silmara e hoje estou aqui com um conteúdo bastante interessante que é o uso da vírgula com advérbios ou expressões adverbiais. Caso vocês tenham dúvida, continue no vídeo que nós vamos descobrir mais à frente. Mas regras bem simples, contudo muito fácil para vocês entenderem. Vem comigo! E para começar, precisamos compreender, antes de mais nada, o que é um advérbio e qual é o seu papel dentro da frase. Então, o advérbio é um termo ou uma expressão que traz informações que modificam o verbo, ou um adjetivo ou outro advérbio. Por exemplo, vamos pegar uma frase. Nós vamos sair, ok? Temos aí nós, pronome, vamos sair, uma locução verbal. Não temos a presença de um advérbio, mas vocês compreendem a frase, ela está com sentido completo. Nós vamos sair. Se vocês colocarem um advérbio, por exemplo, o advérbio hoje, nós vamos perceber que a frase vai ter um sentido modificado, principalmente a locução verbal vamos sair. Vamos colocar o advérbio hoje. Hoje nós vamos sair, ou nós vamos sair hoje. Como é que vocês percebem a diferença? Quando a frase não tinha um advérbio, vocês não tinham a ideia de tempo. Não sabia quando seria isso. Era uma ideia de futuro, mas não sabia em que momento ocorreria. E quando vocês colocam um advérbio, muda o sentido do verbo porque define quando vai acontecer a ação do verbo. Hoje nós vamos sair. Vamos sair, então vai ser hoje. Eu poderia dizer depois nós vamos sair, mais tarde nós vamos sair, às 9 nós vamos sair. Então vocês percebem que a partir do momento que colocam um advérbio de tempo, muda a informação. Vocês trazem mais definição para a locução verbal ou verbo. Agora vamos entender onde é que se deve colocar o advérbio dentro da frase. Considerando a sua ordem natural, já que ele tem a função de modificar o verbo, ele tem que estar ao lado do verbo. Esse ao lado pode ser na frente ou atrás do verbo. Nunca pode estar muito distante, porque senão ele fica perdido, perde o sentido, a relação dele com o verbo. Então, dentro de uma frase, como por exemplo, eu nunca vi isso. Nós temos aí a frase eu nunca vi isso com o advérbio nunca, advérbio de tempo. E temos o verbo vir. Nesse caso, o advérbio nunca está antes do verbo e normalmente é o lugar onde ele deve estar. Mas temos outros advérbios que são mais flexíveis, que podem ficar antes ou depois do verbo. Por exemplo, na frase eu vejo sempre isso. O verbo vejo e o advérbio sempre está depois. Vocês estão vendo que a posição dele depois também pode ser anterior. Eu também posso dizer, eu sempre vejo isso. Então, temos alguns advérbios que têm uma posição fixa, eles têm que ficar antes, e tem advérbios que podem ser deslocados na frente ou atrás da palavra a quem ele está modificando, que nesse caso é o verbo vejo. Então, de maneira geral, como é que funciona a posição do advérbio dentro da frase? Primeiro o sujeito, o verbo e o advérbio. Então, relembrando, o advérbio pode ser antes ou depois do verbo. E se for um advérbio fixo, ele sempre vai ser usado naquela posição, como é o caso do advérbio nunca. Agora vamos entender como usar a vírgula com os advérbios ou expressões adverbiais. De maneira geral, é mais um uso de realce, destaque. Mas, para isso, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. O uso que é facultativo da vírgula com advérbio e o uso que é obrigatório, de algum modo, da vírgula com advérbio. Para começar, vamos ver o uso facultativo da vírgula. Eu trouxe alguns exemplos de advérbios e expressões adverbiais que nós vamos ver nas frases para entender como é que funciona o uso. Como ele é um uso facultativo, é um uso mais de realce, ou seja, vocês podem colocar ou não a vírgula, não terá problema. Por exemplo, quais são os advérbios que vocês podem usar? São normalmente advérbios curtos, 1, 2 palavras, 3 no máximo, já é uma expressão. Por exemplo, hoje, aqui, simplesmente, de verdade, mais tarde, de jeito nenhum, antes das 9.
Muito desses advérbios tem a ver com tempo, com local. Então, são mais esse tipo de advérbios que são comuns que a gente coloque vírgula ou não. O uso é facultativo. Vamos ver algumas frases agora. E para começar a nossa análise, vamos com uma frase de abertura do vídeo. Hoje nós vamos sair. Como é que a gente usa esse tipo de vírgula para o caso do advérbio? Hoje é facultativo. Vocês podem colocar ou não, que não vai estar errado. Então, quando vocês colocam um advérbio na frente, hoje nós vamos sair, vocês podem colocar ou não a vírgula, certo? E aí do outro lado nós temos com destaque, realce. Hoje, vírgula, nós vamos sair. As duas possibilidades são corretas. Quando você coloca o advérbio no meio, nós hoje vamos sair. Caso vocês queiram colocar vírgula, coloque esse advérbio entre vírgula, porque ele está totalmente deslocado dentro da frase. E se vocês quiserem destacar de fato, né? Nós hoje vamos sair. Vocês percebem que a vírgula tem a ver com a pausa, a entonação da fala. Então, mais uma vez, esse uso facultativo é mais por uma questão de realce, quando vocês querem passar essa entonação da fala na escrita. E o último caso aí é o fim, ou seja, quando o advérbio está no fim da frase. Nós vamos sair hoje, que é a posição normal do advérbio. Normalmente ele vem depois do verbo. Claro que existem alguns advérbios que são fixos antes do verbo, mas a maioria é uma posição que vem depois do verbo. Nesse caso, não teria a opção de colocar uma vírgula, porque ele está na posição normal dele. Então, vocês entendem que para o uso facultativo, o verbo pode ficar no meio, no início, no meio ou no fim. Quando vocês colocam no início ou no meio, vocês têm a possibilidade de colocar ou não a vírgula. Depende da entonação que vocês querem passar na fala. Vamos ver mais um exemplo. Dessa vez não é apenas um advérbio, mas uma expressão adverbial, a expressão durante a noite. Vamos observar a posição dessa expressão nos três sentidos da frase, no início, no meio e no fim, e quando usar a vírgula para realçar, já que é um uso facultativo. Pode ou não colocar, não terá problema, certo? No início da frase, durante a noite eu malho. Ok, tranquilo. Mas eu quero realçar, quando eu estou falando, eu quero destacar. Durante a noite, eu malho. Vocês percebem a pausa, a entonação da fala? Isso significa que é preciso colocar uma vírgula, certo? No meio, eu durante a noite malho. Quando eu quero destacar, eu durante a noite malho. Percebe mais uma vez? Não é obrigatório, é só por uma questão de realce, de destaque. E por último, que é a posição normal do advérbio depois. Fim, eu malho durante a noite. Nesse caso, não precisaria ter a escolha entre colocar ou não vírgula, porque a posição normal do advérbio é depois do verbo. Esse sentido aí vocês percebem que é facultativo, porque é uma expressão simples. Então, só para resumir essa ideia, vocês têm aí duas possibilidades. Advérbio curto, que é uma palavra só, e no máximo até 3 palavras, quando fica uma expressão bem curtinha. E aí vocês podem colocar ou não vírgula para acompanhar esse advérbio, quando vocês colocam ele no início ou no meio da frase. Porque no fim já é a posição normal, não precisa de vírgula. Nós vimos que na maioria dos casos o uso da vírgula com o advérbio ou a expressão adverbial é facultativa, é mais por uma questão de realce. Mas há casos em que é necessário vocês colocarem uma vírgula para poder separar. Essa vírgula vai ter mais uma função de destacar que ali é um advérbio, uma adjunto adverbial. Então, os casos são em adjunto adverbiais longos deslocados ou quando vocês usam sim, não, talvez para respostas, comentários. Por exemplo, adjuntos adverbiais longos deslocados. À medida que o tempo passa, de acordo com o combinado, por causa de tudo isso. Vocês percebem que são expressões longas e quando vocês deslocam ela, ou seja, quando vocês tiram ela da posição final da frase e colocam no início da frase, vocês precisam colocar uma vírgula para poder acompanhá-la. Nesse caso é importante colocar a vírgula para diferenciar que ali é o adjunto adverbial. Vamos observar melhor os exemplos com relação a esses dois usos obrigatórios.
Começando com o uso obrigatório em relação aos adjuntos adverbiais deslocados, que são longos. A primeira frase aí é: vai ter uma festa na casa de minha amiga. Temos aí o adjunto adverbial na casa de minha amiga, adjunto adverbial de lugar, certo? Como é que fica quando a gente quer tirar ele do final da frase, que é uma posição normal, e jogar para o início da frase? Na casa de minha amiga, vai ter uma festa. Vocês percebem que a própria fala tem essa pausa que é necessária e aí vocês acentuam, destacam essa pausa com uma vírgula. Na casa de minha amiga vai ter uma festa. Então, a entonação já sinaliza que precisa de uma vírgula. Outro exemplo de adjunto adverbial longo que está deslocado da frase, ou seja, saiu da posição final e veio para o início da frase. Por exemplo, ninguém conseguiu dormir naquele lugar muito estranho e frio. Adjunto adverbial, naquele lugar muito estranho e frio. Observa o quanto ele é longo e é necessário, quando você deslocar, colocar uma vírgula para destacar que ali é um adjunto. Vamos ler a frase e vamos perceber que a própria entonação finaliza a necessidade da vírgula. Naquele lugar muito estranho e frio, ninguém conseguiu dormir. Percebem que a pausa que você faz quando fala a expressão do adjunto e depois continua a frase. Naquele lugar muito estranho e frio, ninguém conseguiu dormir. Então, essa sinalização da pausa é a necessidade da vírgula, porque o adjunto adverbial está muito longo e também deslocado. Agora vamos para o último caso do uso obrigatório da vírgula com um advérbio, que são para as expressões de sim, não, talvez, em caso de resposta ou comentário. Por exemplo, resposta: ele vai? Não. Disse que não vai. Observem a força que nós temos na hora que fala a pausa, né? Ele vai? Não. Disse que não vai. Não. Disse que não vai. Já tem ali uma sinalização de que precisa de uma vírgula. Outro caso, comentário: talvez ela chegue mais tarde. Vocês percebem através da própria entonação da fala que tem essa necessidade da vírgula. Talvez ela chegue mais tarde. É a ideia de dúvida, de pensar a possibilidade. Então a vírgula ajuda a sustentar essa ideia. Talvez ela chegue mais tarde. Então, finalizamos aqui com a compreensão do uso da vírgula com advérbios e adjuntos adverbiais, expressões adverbiais. Vocês compreenderam que na maioria dos casos é um uso facultativo. A vírgula existe para realçar, destacar. E isso vocês percebem durante a fala. A presença da pausa quando falamos sinaliza a presença da vírgula quando escrevemos. E para os casos obrigatórios, a gente percebe que são mais adjuntos adverbiais longos e que estão deslocados, fora da posição final e vão para o início da frase. O outro caso obrigatório são com as expressões de resposta, de comentários. Sim, talvez, não. E aí sim vocês precisam finalizar com a vírgula, porque na própria fala nós também fazemos a pausa. A vírgula é sinônimo de pausa, então ela vai acompanhar na escrita a pausa que fazemos na fala. Por hoje é só, eu espero ter contribuído com vocês de algum modo, que vocês possam não ter tantas dúvidas ou nunca mais tenham dúvida em relação ao uso dos advérbios e das vírgulas. Até a próxima!